E aí, seus comunistas mais fortes do mundo, tudo bem com vocês? E, cara, não sei como que até hoje eu nunca tinha feito um react do Jones Manuel, mas me mandaram esse vídeo aí, eu sempre esqueço o nome de quem me manda vídeo. Mas muito obrigado por mandar. Quem tiver dica de vídeo, manda lá na DM do Twitter ou do Instagram, que quando der eu faço react. E esse vídeo, o Jones Manuel está falando sobre as redes sociais e o uso dessas redes sociais para geopolítica e manutenção de poder. Eu tô gravando esse vídeo no dia do bug, né? O bug do milênio, né? Pô, hoje as redes sociais aí passaram 6, 7 horas sem funcionar. Não teve story, não teve zap, não teve nude, não teve Facebook, Não teve nude. nada disso. E eu achei muito interessante que hoje muitas pessoas descobriram, e aqui não tem nenhum tom de deboche, nenhum tom de arrogância, suave, que a comunicação social de bilhões de pessoas é processada por uma empresa gringa dos Estados Unidos. E aí tava muita gente comentando, né, que milhões, bilhões de pessoas dependem de empresas, monopólios da comunicação dos Estados Unidos. E eu fiz um comentário no Twitter falando assim, olha gente, o mundo todo depende, não, a China não depende. Né? A China há muito tempo entendeu as implicações geoestratégicas da comunicação, desenvolve redes sociais próprias e tem uma política de manter sem influência no seu território os monopólios de comunicação dos Estados Unidos. E aí apareceu uma chuva de liberalismo de todos os lados. É sempre e assim. gente falando em George Orwell, em 1984, e que a China manipula, e que a China reprime, e por aí vai. E tem um outro ponto que eu não sei se o Jones vai comentar, provavelmente vai, né? 17 minutos de vídeo, que é nisso a China também desenvolveu tecnologia, conhecimento, emprego, toda uma indústria de tecnologia. Por exemplo, o WeChat Pay, tem gente que vem conversar comigo perguntando se o WeChat é como o Pix. Gente, o WeChat Pay, que é o sistema de pagamento que se usa aqui, não só o WeChat Pay, mas o Alipay também, né? Mas o WeChat Pay está aqui desde 2013, são 10 anos já que os chineses usam esses pagamentos pelo celular. Não existe carteira na China. Sim, não é que não existe, né? Ninguém carrega carteira, não precisa carregar bolsa, sabe, para sair. Tudo vai no celular. Não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, só se quiser, assim, mas não precisa. Tudo é no celular. Vamos fazer um debate sobre isso. Primeira coisa, a China manipula as redes sociais. Meu amigo, eu não sou contra a manipulação por princípio, não. Imagina, por exemplo, você tem a Rede Brás, que é a rede social do Brasil. E a gente desenvolve o algoritmo na Rede Brás que faz com que conteúdos racistas, misóginos, nazistas, neonazistas não circulem. Isso é uma forma de manipulação. Não tem audiência, não tem interação. Eu acho fantástico. Eu acho perfeito. Imagina numa pandemia ter uma Rede Brás em que você programa o algoritmo para conteúdos negacionistas e antivacinas não circularem, não terem muita visibilidade, vídeos não serem acessados, os posts não terem muitos compartilhamentos. Não... Inclusive, teve aí uma cabeçada de conta que foi derrubada, acho que semana passada, por conta disso, de gente que estava espalhando mentiras sobre a pandemia aqui na China. O governo simplesmente derruba as contas tudo. Não serem entregues para muitas pessoas. Você é contra isso? Eu não sou contra, não. Então, a primeira coisa, vamos tirar esse discurso liberal da sala de contra a manipulação em abstrato por princípio. Eu sou a favor, sim, de programar os algoritmos das redes sociais para conteúdo nazista, neonazista, racista, misógino, de apologia a estupro, xenofóbico, antivacina e a porra não circular. A gente começa por aí. Segunda coisa, veja, toda rede social, gente, tem uma programação de algoritmo que faz com que alguns conteúdos circulem mais, outros menos. É engraçado ver um brasileiro falando que a China manipula a rede social. Ô miséria, o que foi a eleição de 2018 de Bolsonaro? Sim, gente, com todo respeito, sem nenhum tipo de arrogância, quem até agora não sabe que as redes sociais promoveram a extrema-direita em 2018, tá boiando no mundo. Gente, a gente tem várias provas, várias matérias, várias documentações, vários estudos de métrica analítica mostrando que o Facebook, que o WhatsApp, que o YouTube e o próprio Google, de maneira geral, facilitaram a eleição do Bolsonaro, promoveram o conteúdo de extrema-direita.
E tem documento, e-mail vazado do FBI, acho que em outubro ou novembro, falando justamente disso, de como eles trabalhavam diretamente com o Facebook para manter grupos de direita e extrema-direita funcionando. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 como parte de uma política estadunidense, inclusive para garantir que em 2018 se formasse um governo totalmente antinacional, simpático ao imperialismo. Se isso não é manipulação, isso é o quê? Inclusive, recentemente saiu uma matéria num jornal gringo, que eu não vou lembrar agora o nome, porque eu decidi inclusive gravar esse vídeo hoje, né, por causa do bug do milênio, mas eu vou procurar e vai estar na descrição, que mostra que recentemente o Facebook começou a operar mudanças no seu algoritmo para reduzir a força dos conteúdos de extrema-direita na rede. Então os caras começaram a voltar atrás do que eles mesmos fizeram, tá ligado? Então assim, você usa uma rede social manipulada, não seja otário, achando que isso aqui é livre e que aqui é livre, a China é manipulada. Então, veja, não seja otário. A segunda coisa, veja... Mas tem um negócio nisso da China, por exemplo, que aconteceu comigo. Eu mandei a foto daquele cara do tanque da Praça da Paz Celestial, mandei para 3 pessoas, uma recebeu borrada, a foto, né, assim, desfocada, e outras 2 nem receberam. Tem mais isso ainda, né? Sim, então a gente... essa questão do governo é onde que para, né? Qual que é o limite? Essa questão do governo controlar isso, né? Qual que é o limite? Os Estados Unidos tentou proibir o TikTok, limita o TikTok. Os Estados Unidos está brigando para tirar a Huawei. O governo... Isso aí do TikTok ainda tem outra fita, né? Porque o TikTok está crescendo muito, 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 muito. E o Instagram está tentando emplacar o Reels. O Instagram que é do Facebook, da Meta, que trabalha com o governo dos Estados Unidos, como o Mark Zuckerberg já admitiu no Senado dos Estados Unidos. Então também tem uma briga econômica nessa história. Essa questão de, não, é espionagem e tal. Não, é porque se proibir o TikTok nos Estados Unidos ou Europa, sei lá, né? Porque é aquela coisa, né? Os Estados Unidos proíbe, os lambissacos seguem junto, o Reels vai bombar sozinho. Então tem mais isso ainda. Do Joe Biden agora apresentou um programa bilionário, que é um incentivo fiscal para as empresas substituírem antenas da Huawei por antenas de fabricantes dos Estados Unidos. Os caras estão querendo proibir o 5G da Huawei, o 5G chinês. Huawei. O que é isso, gente? Sabe? É querer proibir as coisas. É manipulação. É o livre mercado da Renata Barreto. É querer que os estadunidenses só usem redes sociais estadunidenses. Agora me diga uma coisa. Se o estadunidense, o governo dos Estados Unidos, só quer que o povo dos Estados Unidos use redes sociais estadunidenses, por que a gente está usando a deles? Por que será? Já parou para pensar nisso? Por que será? Veja, gente. O que são redes sociais? Elas são várias coisas. Algumas delas primeiro, elas são uma poderosa base de coleta diária de dados. Informação é poder e é dinheiro. Então, por exemplo, as empresas elas pagam muito dinheiro para ter informações detalhadas de milhões, de bilhões de pessoas sobre hábitos de consumo, sobre o que elas pensam, sobre tendências políticas e por aí vai. Então é uma base de informação. E aí quem processa essa base de informação? Então veja, uma empresa dos Estados Unidos, diretamente ligada ao governo dos Estados Unidos, todo dia, todo minuto, capta bilhões de dados do povo brasileiro e tem usos desses dados que as autoridades brasileiras não controlam. Isso parece soberania nacional para vocês? Não, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a partir da captura desses dados, dá para fazer manipulação de tendências comerciais e tendências políticas e eleitorais, sabe? Então, sabe aquela história de, eu estava falando sobre um produto e aí de repente apareceu no meu Facebook ou no Instagram? Isso não existe, né? As redes não conseguem ainda entender tudo que a gente fala, com sotaque e a forma de falar, etc. Não conseguem ainda processar isso tudo. Só que o Facebook, por exemplo, tem mais de 300 pontos sei lá como é que chama isso. Mas 300 pontos de informação nosso, que eles botam todas essas informações juntas e eles conseguem entender, olha, eu acho que essa pessoa quer isso aqui. Isso é só o Facebook, né? Sem contar as outras
as outras redes. Aí, no caso, o Facebook ainda tem o Instagram e o WhatsApp junto. Então, eles conseguem pegar dados disso tudo, sem contar dados de outros sites, etc. Então, eles botam tudo isso junto e chega para ti e fala, é isso que eu sei que você quer. Então, por exemplo, o golpe na Bolívia em 2019, do nada surgiu 50 mil contas no Twitter falando que o Evo Morales tinha fraudado as eleições e se criou uma histeria anti-Evo Morales em todas as redes sociais. E nunca esqueçam do tweet do Elon Musk falando a gente dá golpe em quem a gente quiser, nessa rola da Bolívia aí. Elas foram fundamentais num golpe. Assim como as redes sociais foram fundamentais na eleição de Bolsonaro, assim como as redes sociais foram fundamentais no apoio à Lava Jato, no crescimento à Lava Jato, assim como as redes sociais foram fundamentais na política de demonização da Petrobras e de desmonte da empresa. Vocês acham que tudo isso é coincidência, né? Que isso não tem mão dos Estados Unidos, não. Né? Porra, gente. A rede social é um instrumento de geopolítica e a rede social dos Estados Unidos atende ao interesse da geopolítica dos Estados Unidos. O Pentágono sozinho tem milhares de funcionários só trabalhando em relações públicas e redes sociais. Só para isso. E só o Pentágono, né? Aí a gente tem a CIA, a NSA, Casa Branca. Então veja, você, brasileiro, mesmo otário que acha que as redes sociais ocidentais são livres, na verdade você está apoiando um mecanismo que criou as condições para a eleição de Bolsonaro, que, dentre outras coisas, já matou 600 mil brasileiros durante a pandemia do Covid. E alguém acha que o Brasil está mais livre, está com mais liberdade depois do governo Bolsonaro, sabe? Então, assim, cá entre nós, viu, gente? Assim, na China não tem Bolsonaro, não. Não tem. Assim, desculpa aí, mas na China tem. não tem Trump, não. Não tem. Então, o conceito de liberdade de vocês têm que ver aí também. Ah, Jones, lá não tem liberdade de surgir um Bolsonaro. Porra, pois é, né, bicho? Não tem liberdade. Para entrar no Partido Comunista, tem prova, tem indicação, tem estágio probatório, tem entrevista, sabe? Um asno que nem o Bolsonaro nunca ia chegar lá. O Trump mesmo, que é herdeiro, nunca trabalhou na vida. Lá não tem liberdade de surgir um Bolsonaro. Outra coisa, veja, a China é um dos poucos países do mundo que não tem uma onda de extrema-direita. Vocês pararam para pensar nisso? Cauê, você já pensou nisso? Veja, tem crescimento da extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, etc, etc, etc. Na China não tem. O que tem de diferente na China, gente? Todo aniversário do massacre de Nanjing tem cerimônia na China, honrando as pessoas que foram mortas, né? 200, 300 mil pessoas que foram massacradas pelas forças japonesas. Acho que o aniversário da rendição japonesa também tem evento aqui. Todo ano os caras relembram, todo ano. O meu chefe, né, que é chinês, estava conversando comigo sobre a invasão de Brasília e o Bolsonaro e extrema-direita no Brasil e tal. E ele falou que aqui na China a gente perdoa, mas não esquece o que os japoneses fizeram com a gente, né? O fascismo japonês fez com a gente. O povo tem memória, né? Tem muita coisa diferente, né? Mas uma delas é que as redes sociais chinesas não dão espaço para discurso de extrema-direita. É que as empresas, os monopólios, não podem usar as redes sociais para, por exemplo, promover discursos xenofóbicos, discursos de ódios contra minorias, sabe? É que governos rivais não podem promover organizações de extrema-direita para destabilizar o país. Isso é um elemento também a ser considerado. Afora isso, vejam a questão de soberania nacional e militar, o processamento de comunicações. Gente, claro, né? Vamos imaginar que Cauê é eleito presidente. E aí Cauê é comunista, o primeiro ato que chega lá, Cauê decide que vai tomar de volta todos os postos do pré-sal que foram entregues para o capital estrangeiro. O governo dos Estados Unidos pode cortar a comunicação do Brasil, gente. Sabe? Toda a comunicação de político, assim, não toda, né? Mas pelo que a gente vê normalmente, a maioria da comunicação de políticos é feito no WhatsApp, que é do Facebook, que trabalha com o governo dos Estados Unidos. Políticos, ministros, né? Vazou aí um screenshot aí de um grupo de ministros do Bolsonaro. Ministros, cara. E os Estados Unidos têm acesso direto, os caras não precisam nem espionar.
Porque tá tudo ali no WhatsApp, né? Que diz que é criptografia de ponta a ponta, mas é da empresa. Então, O Biden pode dizer assim, esse Cauê, esse fucking Brazilian, foca em Brasil. the war, é guerra. Aí Cauê vai e manda o submarino da Marinha Brasileira para a guerra também. Só que a comunicação do submarino brasileiro, gente, é processado na infraestrutura de comunicação que passa pela infraestrutura de comunicação dos Estados Unidos. E os caras podem, entre aspas, né, usando um termo leigo aqui, desligar o GPS do submarino. O submarino sair de Fernando Noronha e parar na Índia achando que tá em Miami, tá ligado? Assim, nenhum país soberano de verdade processa suas comunicações, inclusive comunicações militares e infraestrutura de comunicação de outro país. Isso é o básico. As coordenadas do seu submarino, do seu avião, do seu tanque estão submetidos à infraestrutura de comunicação de outro país. Isso não é soberania. Você acha que dá para ter liberdade sem soberania? Eu recomendo você pesquisar a situação do Haiti, que é um exemplo máximo de país sem soberania. O Haiti é livre? Não. Você acha que o Haiti é livre? Sabe? Então, note, todo esse raciocínio é um raciocínio liberal abstrato que resume o mundo a uma questão de liberdade de expressão e censura. E aí, veja, eu tenho uma preocupação com a censura, sim. Eu acho que tem que haver um debate público, tem que haver marco regulatório claro, democrático, tem que haver controle civil, participação da universidade, participação dos movimentos populares, Não tem. participação da intelectualidade, da institucionalidade no país, Aqui não no tem. controle e na regulação da comunicação, uma comunicação nacional. Eu já falei isso no Twitter, teve um bocado de liberal que ficou surtando. A Revolução Brasileira tem que banir o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Google e o YouTube do território nacional. E o Netflix também, viu? HBO Max, Disney Plus. Sabe por quê, gente? Inclusive, dentre outras coisas, veja, o Netflix, quando você assina, você está mandando riqueza para fora. Você está pagando direitos autorais, royalties para fora. Você está sustentando a indústria cultural de outro país. Que isso é outra conversa interessante, porque a indústria do cinema parou, né, com a Covid. Aí eu lembro que tinha uns Nerdcast que eles falaram que será que o cinema vai voltar porque a gente acha que o cinema morreu. E aqui na China nunca parou. Aqui parou, assim, parou por, sei lá, 3 meses em 2020 e depois continuou bombando. Tanto é que em 2021, acho que foi 2021, acho que 2021, quando saiu o último Homem-Aranha aí, até sair o último Homem-Aranha, a maior bilheteria do mundo era de um filme chinês, com mais de $1 bilhão. Então, aqui nunca parou. Foi em 2021. Aqui o cinema nunca parou. E aí a China tem uma limitação de filmes estrangeiros, que são 34 filmes por ano, que eles aprovam, não aprovam, né? E aí entra também aí outras questões, como se tiver participação chinesa, né, na produção, no financiamento, também pode passar dessa cota e tal, mas no fim, o grosso de filmes que rolam por aqui são chineses. É o mesmo esquema com os aplicativos. Tem uma indústria de cinema gigante, tem o conhecimento, tem a cultura. São chineses contando a história de chineses para chineses e não filmes estrangeiros contando a história de chineses para chineses. E o colonialismo cultural é parte da política imperialista de maneira geral. É claro que a gente não vai chegar, tomamos o poder na segunda, na terça, cortou tudo. É claro que não, mas se trabalha a longo prazo para você ter redes sociais próprias, uma infraestrutura de comunicação e de satélite próprio, uma indústria cultural nacional potente própria. Gente, por que a China investe cada vez mais no seu cinema nacional? No seu teatro, na produção de séries, de animes? Porque a China tem redes sociais próprias, uma infraestrutura de comunicação própria, um sistema de geolocalização própria. É porque o chinês ele não gosta dos estadunidenses. Porque a Rússia também tem um sistema próprio. Porque a porra do Irã tem um sistema próprio. Porque a Coreia tem um sistema próprio. Porque a Bolívia está correndo atrás de desenvolver um sistema próprio. Inclusive fez uma parceria com a China e lançou o satélite deles lá, o satélite Tupac Katari. Porque Cuba também corre atrás de ter um sistema próprio. Porque a Venezuela, porque todo país que tem um projeto soberano sabe que não dá para depender do caralho dos Estados Unidos. Por quê?
processar sua comunicação e deixar o país à mercê das redes sociais dos Estados Unidos significa oferecer uma base de dados para manipulação comercial, ideológica e política, facilitar golpe de Estado, facilitar mudança de regime, facilitar a apropriação da riqueza desse país e fomentar grupos de extrema-direita e neonazistas. Uma das coisas que o Brasil devia fazer é copiar o WeChat. Simples, copia o WeChat. Sim, claro que eu sou ignorante, eu não trabalho nessa área, então eu não sei quão difícil e qual que é o processo para isso, mas deveria ser assim. E todo mundo usa o WeChat, uma versão do Brasil do WeChat, né? Porque dentro do WeChat, além do WhatsApp, tem uma versão de fotos para Instagram e tem uma versão de vídeo. E dá para comprar passagem de trem, passagem de avião, pagar a conta, eu pago o meu aluguel, eu recarrego o meu celular. Tudo faz dentro do WeChat, tudo. E essas informações ficam aqui dentro da China. Isso não vai para fora. A não ser que o WeChat queira vender, sei lá como é que funciona isso. Mas fica aqui. Né? E aí tem toda a indústria da Tencent, que desenvolveu isso, que é a indústria chinesa. Todo o conhecimento chinês. Então o Brasil tinha que investir nisso também. E largar o WhatsApp. Até porque toda a informação do Pix, não todo, mas boa parte da informação do Pix circula dentro do WhatsApp, que é uma empresa dos Estados Unidos. É simplesmente isso. E aqui eu vou citar o guru Garibaldi. Slavoj Zizek. Veja, quem falou isso não foi Domênico Losurdo, não foi Stalin, não foi Jones Manuel, né? Não foi Xi Jinping. Foi Slavoj Zizek. Zizek na mesa da Boitempo, junto com Vladimir Safat, uma mesa inclusive muito boa. Eu adorei essa mesa, porque o Zizek começou a falar de ecossocialismo, de ecologia, depois estava falando de China, União Soviética, UFC, bomba atômica, bomba nuclear, física quântica, futebol, novela, Lady Gaga, aí depois voltou para bomba atômica, depois falou de liberdade, depois falou de Hegel, depois falou de artes marciais, depois falou de comida, depois falou de fast food, depois falou de Coca-Cola, e tudo isso em 2 minutos. Foi um negócio de louco. Mas na parte séria da palestra do Zizek, teve uma hora que o Zizek falou assim, olha, essa ideia de liberdade individual absoluta é uma ideia que casa com o liberalismo e que a gente tem que abrir mão, sim, de algumas liberdades em prol de interesses comuns. Claro. O Zizek estava fazendo uma reflexão no âmbito da pandemia. Né? Então, assim, ó, no interesse comum, vai fazer quarentena. Ah, mas eu não quero, eu não gosto, não quero fazer quarentena. Aí, meu amigo, foda-se. Vai ter quarentena, tá ligado? É isso. Vai ter quarentena. Acabou. Essa reflexão serve, inclusive, para redes sociais. Eu vou dizer aqui abertamente a você, e aí o liberal depois pode fazer um corte, jogar na internet para ficar falando mais de mim. Eu prefiro muito mais correr o risco de ter algum cerceamento de liberdade individual de expressão a partir de um complexo nacional de comunicação e de redes sociais, do que ter as redes sociais e a comunicação brasileira na mão do imperialismo estadunidense. Claro, mas eu acho 100 mil vezes. Tem muito mais liberdade de expressão que a gente. Porque o chinês não tem o risco de repente, começar a brotar do inferno uma campanha para privatizarem o petróleo. O chinês não tem petróleo, né? Mas enfim, para privatizar as riquezas dele. O chinês não tem risco de, do nada, as redes sociais começarem a fomentar grupos de extrema-direita e terminar com a eleição de um liberal fascista boçal que provoca, além de outras coisas, 600 mil mortes. O chinês não tem perigo de circular em massa nas suas redes sociais propaganda dizendo que tem que tomar cloroquina para Covid e que não pode tomar vacina porque tem um chip da besta, que tem um chip chinês, que se você tomar a vacina você vai ficar com chip e vai virar comunista. A par da vacina não teve, mas tem um remédio... Tem um remédio chinês aqui, que é uma cloroquina. E tava rolando nas redes sociais e rola aí direto. E não serve para nada. Assim, contra a Covid, nada. Mas o próprio governo incentiva as pessoas a tomarem. Alguém ganha muito dinheiro com isso. Então, eu sinceramente acho que o chinês tem muito mais liberdade que nós brasileiros. De expressão, inclusive. Então, esse é o problema. É um problema de poder político. É um problema de geopolítica, é um problema de soberania nacional. Nós não temos soberania nacional na área da comunicação. E se nós não temos soberania nacional, isso é uma expressão da dependência do Brasil. O Brasil é um país que tem, como diria o grande Jaime Osório, subsoberania. A soberania nacional só vai ser alcançada com um processo
de tomada do poder político, um processo de revolução brasileira que, dentre outras coisas, cria um complexo nacional de processamento de dados, informações e de comunicação, banindo aos poucos as redes sociais dos Estados Unidos e suas plataformas de streaming e criando uma indústria cultural nacional, potente, plural, popular, diversificada e redes sociais nacionais. Inclusive eu já dei o nome, né? A Rede Braz. A rede do brasileiro. Não. Que aí já fica aí a ideia, já fica aí não, o nomezinho bem projeto, que aí quem inventou foi eu. Se for adotar depois, aí eu vou querer meus royalties. É isso, galera. Espero que vocês... Não, é comunismo. Não tem royalties. É o nosso aplicativo. Mas, cara, o Jones é o mesmo nível do João, né? A gente assiste pra aprender pra caramba e pontuar uma coisa ou outra. Mas não tem... Tirando uma coisinha ou outra aqui do vídeo, assim, o Jones tá mais que certo, né? O Brasil precisa desenvolver, como eu falei, seria bom se copiasse o WeChat, pelo menos a estrutura do que é o WeChat, se não copiar todas as funções, pelo menos o básico, né? Para que a gente não fique na mão do Mark Zuckerberg, que é o que acontece no Brasil hoje.